Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar um assunto muito interessante, onde ele nos fala sobre a semelhança de triângulos. Dois triângulos serão semelhantes quando eles obedecerem a duas regras bem específicas que são, primeira delas, ângulos respectivamente congruentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que os ângulos que formam esse triângulo, os ângulos internos no caso, eles têm que ter a mesma medida em relação ao outro triângulo. Então aqui nesse caso, olha só, eu estou identificando aqui pelas cores, certo? Então eu tenho aqui um ângulo vermelho, um azul e um verde. Vermelho, azul e verde. Então repare que devido a eu ter colocado essas cores iguais, automaticamente também esses ângulos possuirão a sua abertura ou a sua medida em graus também iguais. Aí tem perguntas, qual é essa medida aqui? Eu não sei ainda. Mas o que sabemos é que elas são iguais, tá bom? E além disso, também nós temos os lados correspondentes ou lados homólogos proporcionais. O que são lados correspondentes ou lados homólogos? São lados que eu vou comparar que estão na mesma posição. Como assim mesma posição? Reparem que este lado C, ele é o lado oposto a esse ângulo verde. Logo então, o correspondente a ele no triângulo maior é o lado F, que também é o lado que está em frente a este ângulo verde, tá? Outro detalhe também, olha só, eu posso também fazer a comparação entre os lados B e E. Por quê? São os dois lados que estão opostos a esse ângulo vermelho. Então, nesse caso, pessoal, como eu tenho um triângulo que possui três lados, obviamente, automaticamente também eu terei três razões, tá certo? Onde a razão você vai fazer aqui em comparação dos lados proporcionais, aliás, dos lados correspondentes entre os dois triângulos. Então, veja bem, aqui eu tenho a primeira razão, que é o lado A e o lado D, ok? Depois eu tenho a segunda razão, que é entre o lado B e o lado E. E por último, nós temos aqui uma terceira razão, que é entre o lado C e o lado F. Detalhe importante aqui também é o seguinte, se eu comecei com o lado A, que é pertencente ao menor dos triângulos, automaticamente todos os outros valores aqui de cima têm que ser também iniciados pelos lados do triângulo menor. Eu não poderia, de repente, por exemplo, pegar a razão A e D e depois a razão E em cima e B embaixo. Por quê? Porque o A é pertencente, ao lado pertencente no caso, a esse triângulo menor. Se eu pegasse aqui E sobre B, eu estaria pegando o primeiro valor do lado E. E o lado E, ele pertence ao triângulo maior, tá? Então, essa ordem com que você arruma os elementos, ela tem que ser igual para todas as razões, perfeito? Em seguida, eu vou somar os valores numéricos dos lados, tá? Somando esses valores numéricos, nós temos aqui, então, em cima, A mais B mais C e embaixo, D mais E mais F. E essa soma, ela também será proporcional às suas alturas, onde as alturas dos triângulos estão representadas aqui pela letra H. Belezinha? Então, no triângulo menor, eu coloquei o H minúsculo, no triângulo maior, eu coloquei o H maiúsculo. Perfeito? E aí, quando você faz essa comparação, quando você faz essa proporção toda, o nosso resultado final, onde nós teremos uma fração que geralmente ela pode ser simplificada ou até mesmo não, tá? Mas independente disso, nós teremos um valor de K, onde esse valor de K é chamado de razão de semelhança. O que é essa razão de semelhança? É um valor numérico que ele vai me garantir realmente o quanto um triângulo é maior ou menor que o outro. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que esse lado C seja igual a 5 centímetros, ou 12, tanto faz, qualquer valor. E vamos supor que esse lado F seja o dobro do lado C. Bem, se esse lado F é o dobro do lado C, automaticamente os lados E e D também tem que ser o dobro do valor de B e de A. Eu não posso ter um lado, aqui vamos comparar do maior, tá? Eu não posso ter esse lado sendo o dobro do C e o lado E sendo o triplo de B, porque aí as proporções são diferentes.
E essa razão de semelhança, ela me garante justamente isso. O quanto um triângulo ele é maior ou o quanto o triângulo ele é menor em relação ao outro e também sempre em comparação a todos os seus lados e as suas alturas. Legal? Agora vejamos aqui um exemplo de como a gente pode aplicar essa semelhança de triângulos na resolução de exercícios. Suponhamos que eu tenho aqui esses dois triângulos, tá? Eles são semelhantes por quê? Porque apesar de terem ângulos iguais, ok? Os seus lados são proporcionais e as suas medidas são diferentes. Até porque, se eu tivesse triângulos com ângulos iguais e medidas também iguais, eles não seriam semelhantes, eles seriam iguais, tá? Então a semelhança é justamente isso. É você comparar se os ângulos são iguais em medida e se os lados são proporcionais. Vamos supor então que neste exemplo a questão peça que você determine o valor desse x, beleza? Que é pertencente ao triângulo menor. Bem, eu tenho aqui os três valores do triângulo maior. Se você preferir não, na verdade, o que acontece? Como nós temos aqui três lados em cada triângulo, obviamente, desses três lados eu só vou pegar dois. Então, suponhamos aqui, olha só, eu vou pegar este 5 e o 10 e formar a nossa primeira razão, tá certo? Em seguida, eu vou pegar o x e o 6, que são os lados correspondentes. E aí você tem, nesse caso aqui, uma proporção de x para 10 igual a x para 6. Por se tratar de proporção, você pode resolver a multiplicação em diagonal, tá? No caso aqui, é uma proporção direta. E aí, de preferência, você começa resolvendo sempre a multiplicação pela letra. Então, teremos x vezes 10, o que vai me dar 10x, igual a 5 vezes 6, cujo resultado é igual a 30. Beleza? Como eu quero achar o valor do x, o que acontece? Esse 10 que o acompanha, automaticamente passará dividindo. E essa divisão de 30 por 10 é igual a 3. Isso quer dizer, então, que, utilizando a proporção onde nós trabalhamos aqui a razão de semelhança e a semelhança de triângulos, nós acabamos de determinar que o valor de x é igual a 3. Você também até poderia verificar isso aqui por ser óbvio. Por quê? Eu tenho 10 e 8, aqui 5 e 4. Como 5 e 4 são valores que representam a metade de 10 e 8, e esse x é correspondente ao 6, automaticamente eu já devo saber que o x deverá ser o valor igual à metade de 6. O que eu fiz aqui, nessa proporção, foi somente para te confirmar que realmente isso é verdade. E aí, pessoal, essa questão, inclusive, ela bate de frente com o que eu te falei aqui anteriormente, que essa razão de semelhança, ela me garante o quanto um triângulo é maior ou menor que o outro em relação aos seus lados, tá bom? Então, aqui nesse caso, olha lá, esse triângulo todinho, todos os seus lados, eles são representados pelo dobro do triângulo menor. Aqui, ó, 5, 4, 3, 10, 8 e 6, que são valores que representam o dobro dos lados menores. Legal, pessoal? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui a razão de semelhança, onde, em comparação de dois triângulos, tá? A razão de semelhança, ela existe se obedecer essas duas regrinhas. Primeira delas, ângulos respectivamente congruentes, ou seja, com a mesma medida, e lados correspondentes ou homólogos proporcionais. Essa proporção vem justamente disso. Se um triângulo, o quanto, aliás, um triângulo, ele é maior ou menor em relação ao outro. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.